Fala pessoal do canal, aqui é o Felipe e nesse vídeo a gente vai construir um algoritmo em Python que vai fazer o reconhecimento da nossa voz e transcrever em formato de texto exatamente aquilo que a gente está falando. Tudo isso utilizando uma engine já preparada e treinada do Google e as funcionalidades das bibliotecas do Python, beleza? Então bora pro vídeo. Então beleza pessoal, já estou aqui com o meu Jupyter Notebook aberto, já montei o gabarito da aula, é ele que a gente vai utilizar para realizar o nosso algoritmo. Vou deixar todo esse material da aula disponível no link da descrição para facilitar no momento que você for realizar seu estudo. Esse vídeo ele vai ser bem mais prático, um pouco mais curto, mais rápido do que os outros vídeos do canal, mas eu preciso contextualizar aqui um pouquinho de como que o reconhecimento de voz funciona, tá? Então beleza, de uma forma bem simples, bem didática e bem rápida. Quando eu estou falando, o meu microfone ele capta o meu áudio, tá? E ele transforma isso de onda sonora para energia elétrica, tá? E essa energia elétrica, por sua vez, transforma o sinal analógico que ele está recebendo para sinal digital e esse sinal digital, por fim, é transformado em texto, exatamente como está nessa imagem. Então, eu estou falando, transforma as ondas sonoras para energia elétrica de sinal analógico para sinal digital, e o sinal digital é convertido para texto, tá? De uma forma bem prática é isso, mas o algoritmo por si só, o que ele faz então? Ele pega o meu áudio por completo, quando eu falo uma frase, no momento que eu estou falando, ele divide isso em pequenas fatias do meu áudio, tá? E por meio de algoritmos e modelos matemáticos previamente já treinados, no nosso caso que a gente vai utilizar é o do Google, por meio do Deep Learning, linguagem de processamento natural. Eu não vou entrar tanto no detalhe de que é cada um, mas eu vou deixar dois links na descrição que explicam um pouquinho melhor qual que é a atuação de cada um e o que significa cada um. Mas ele pega então o meu áudio, divide em fatias, analisa cada parte do meu áudio para ver qual palavra se encaixa melhor por meio de análise de padrões e modelos previamente já treinados. Então, no momento que eu estou falando, ele divide isso e fala, ó, essa palavra se encaixa com aquilo que ele está dizendo e reproduz para mim na tela, tá? Basicamente, de uma forma bem simplificada, é isso que assistente de voz, né? Um exemplo bem conhecido é a Alexa, da Amazon. Quando eu falo, ela interpreta aquilo que eu estou falando e por meio de modelos e algoritmos matemáticos treinados, ele reproduz aquilo que ele entende que você está dizendo. De uma forma bem simplificada é isso, beleza, pessoal? Como a gente vai utilizar uma biblioteca e uma engine, um modelo matemático do Google previamente já treinado, isso fica muito mais fácil para a gente reproduzir aqui no nosso algoritmo, beleza? Então, bora para a prática. Se você gostou desse vídeo até esse momento, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, não deixe de dar o seu like aqui, que isso contribui muito e ajuda muito para o meu trabalho chegar a mais pessoas e ajudar mais gente, tá? E também, óbvio, deixe seu feedback aqui nos comentários para que eu possa melhorar aquilo que eu estou trazendo para vocês em questão de qualidade. E também deixe sua recomendação e sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, beleza, gente? Agora sim, bora para frente. Beleza, pessoal, então entendido o que esse algoritmo vai fazer. Agora a gente vem para a parte da instalação das bibliotecas. Então, para a gente realizar a instalação dos pacotes e as bibliotecas que a gente vai precisar, até já deixei inscrito aqui, vou vir aqui, clicar no Windows e escrever Anaconda. Primeira opção que ele vai trazer aqui pra gente, a gente vai abrir. Ele vai abrir o terminal do Anaconda pra gente, como se fosse o CMD ou o prompt de comando do Windows padrão. E a gente vai realizar a instalação dessas três bibliotecas, se você ainda não tem instalado, tá? Então, primeiro que a gente vai precisar, pip install pipwin. Como eu já tenho instalado aqui, ele só vai trazer aqui para mim que já está instalado, beleza? Então vamos para a segunda, pipwin install PyAudio. No meu caso eu já tenho instalado e agora vou instalar a última biblioteca e a mais importante que a gente vai utilizar aqui para o nosso reconhecimento de voz. Então pip install speech recognition, exatamente como está escrito aqui no nosso gabarito, tá? Tem que estar exatamente escrito assim, senão vai apresentar erros para a gente, beleza? Então, escrevi e dou um Enter. No meu caso, eu já tenho instalado, então ele vai mostrar que o requerimento já está satisfeito, já está ok, beleza? Então, já temos todas as nossas bibliotecas instaladas. Agora a gente vai para a importação das que a gente vai precisar utilizar para o nosso algoritmo, beleza? Então, a primeira delas é Speech Recognition, que na verdade é a única que a gente vai precisar, tá? A gente realiza a instalação dessas duas, mas por fim a gente vai precisar somente dessa Speech Recognition.
O PyAudio é para ele realizar essa interação do nosso microfone com o nosso algoritmo, mas a gente não precisa importar ele aqui no nosso código, beleza? Então, agora a gente vai vir aqui e vai importar o Speech Recognition. Então, import Speech Recognition. Perceba que aqui ele tem um underline. É diferente a nomenclatura de quando a gente vai instalar para quando a gente vai importar. Então, import Speech Recognition as SR. Então a gente vai colocar as SR para não ter que ficar escrevendo Speech Recognition toda vez que a gente quiser chamar essa biblioteca, tá? Então vira aqui as SR e dou executar. Executou, show de bola. Então agora a gente já tem a nossa biblioteca importada. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui agora, depois da importação, a gente precisa criar um reconhecedor, né? A gente vai instanciar um reconhecedor de voz, beleza? Então a gente vai chamar isso aqui de Recognizer, ou reconhecedor. A gente chama a biblioteca SR aqui, Speech Recognition, dá um ponto. E o que a gente quer trazer aqui de dentro? A gente quer instanciar um Recognizer. Então a gente vai colocar aqui Recognizer, que é o nosso reconhecedor. Agora a gente já tem o nosso reconhecedor instanciado aqui, beleza? Para esse nosso algoritmo funcionar em loop, ou seja, enquanto eu estiver falando, ele vai estar realizando esse script continuamente, a gente precisa construir um loop, e esse loop vai ser while, ou seja, enquanto eu estiver falando, ele vai executar aquilo que vou sugerir dentro do meu código, beleza? Então, como que a gente faz isso? While true, ou seja, enquanto for verdadeiro, eu quero que ele execute esse bloco de código para mim. Então, seguindo as etapas que eu já deixei escrito aqui para a gente, como é que a gente vai fazer agora? Então, enquanto for verdadeiro, ou seja, enquanto eu estiver falando, eu preciso ativar o meu microfone. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou usar o if SR microfone. Lembrando que o SR é para eu chamar a biblioteca do Speech Recognition e microfone é para eu instanciar o meu microfone. Com o meu microfone as mic, ou seja, dei um apelido para isso aqui, microfone. Tendo o meu microfone ativado, o que eu quero fazer agora? Eu preciso que ele entenda que no momento que eu parar de falar, ele não captar nada, exceto a minha voz, tá? Para remover os ruídos, né? Não pegar nem a minha respiração, não pegar nada, para não apresentar nenhum erro aqui pra gente. Então venho aqui e vou colocar uma funcionalidade que está dentro do nosso reconhecedor de voz. Beleza? Então eu vou chamar aqui Recognizer, essa instância que a gente criou aqui no começo, Recognizer.adjust. Se a gente colocar adjust, ele já traz, ó, ajustar o ambiente para ruídos. O que eu preciso passar de parâmetro aqui? O microfone, ou seja, ele vai pegar o áudio aqui de dentro e vai reconhecer nada além daquilo que eu estou falando, numa duração de 0, eu vou colocar 0.3 segundos. Ou seja, parei de falar, 0.3 segundos, ele não capta mais nada daquilo que eu estou falando para não captar nenhum ruído. Beleza, tendo o meu microfone ajustado aqui, agora o que eu quero fazer? Eu preciso que ele colete aquilo que eu estou falando e salve dentro de uma variável para mim. Então eu vou nomear essa variável de áudio, tá? E quando eu estiver falando, ele vai coletar e salvando esses dados dentro dessa variável. Então vou chamar aqui o meu Recognizer novamente. E aqui dentro eu vou pedir para ele ouvir, listen. Para ele ouvir o quê? O que eu quero que ele pegue? Aquilo que eu estou falando no meu microfone. E qual que é a nossa variável microfone aqui? É o mic. Então aqui dentro eu vou passar o que? Mic. Tá? Então recognizer.listen entre parênteses mic. Beleza? Agora eu tenho o meu áudio, quando eu estou falando, ele já está coletando o meu áudio e colocando dentro da variável áudio. E o que eu preciso fazer na sequência? Agora eu preciso que ele transforme esse meu áudio para texto. Eu preciso que ele interprete isso. E lembra que lá no comecinho eu falei que a gente ia utilizar uma engine do Google, ou seja, um modelo já preparado e treinado pelo Google? Então aqui que a gente vai acionar ela. Então volto para cá e vou salvar dentro de uma variável chamada texto. Vai ser o texto, ou seja, aquilo que eu estou falando. E aqui dentro, o que eu vou passar para ele? Vou passar o Recognizer novamente, que é aquilo que a gente instanciou lá no início. E aqui eu chamo Recognizer Google. Perceba que aqui no momento ele traz para mim vários Recognizers, ou seja, vários modelos matemáticos já treinados para interpretar aquilo que eu estou falando. Mas no meu caso eu vou usar o do Google porque esses outros aqui, alguns pedem cadastro no site, pedem autenticação, usuário e senha. E esse do Google aqui ele não pede nada, simplesmente você passa os dados para ele
passa o áudio como argumento e ele já vai interpretar para você, beleza? Então vem aqui, recognizer.recognizer underline Google, e aqui dentro, o que eu passo como parâmetro? Eu vou passar o áudio, né? Aquilo que ele está recebendo, ou seja, a minha variável áudio. Vou copiar e colar aqui dentro. E agora, como eu estou falando em português, por padrão, essa engine do Google, ele já entende tudo em inglês, tá? Então, se for em inglês aquilo que você está falando, você não precisa passar esse parâmetro que eu vou mostrar agora. Mas, no meu caso, eu estou falando em português, então eu preciso que ele interprete isso. Isso também serve se for para outros idiomas, tá? Outros idiomas além do inglês. Então, eu venho aqui, escrevo language, e qual que é a linguagem que eu quero que ele entenda, que ele interprete para mim? Português. Então, PT-BR. Agora ele já está entendendo que aquilo que eu estou falando está em português. Tendo o meu texto aqui, o que eu preciso fazer por último? Eu preciso printar esse texto na tela, né? Eu quero mostrar aquilo que eu estou falando na tela. Perceba que aqui eu já deixei etapa por etapa. Então eu vou copiar e colar e deixar em cima aqui, ó, para ficar fácil para vocês entenderem o que ele está fazendo no momento. Aqui. Habilitar o interpretador do Google. Vou deixar aqui em cima, que é essa etapa aqui. E agora, por opção, eu vou deixar o texto em letras minúsculas, por padrão. Vocês necessariamente não precisam fazer isso. Podem deixar em caps lock, em letra minúscula, enfim. Então vou vir aqui, eu quero deixar tudo em minúsculo para ficar padrãozinho. Então existe uma função de texto no Python chamada lower. Lower, ele vai pegar tudo que você falar e deixar em letras minúsculas, beleza? Tendo o meu texto em letras minúsculas, por enquanto a gente não vai tratar os erros ainda. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele print na tela para mim o meu texto. Como que a gente faz print na tela? Eu já mostrei nos outros vídeos aqui. Qual que é essa etapa? Mostrar na tela o texto interpretado. A gente vem aqui e dá um print, e aqui dentro eu passo o que eu quero que ele mostre. Para a gente printar uma variável dentro de um campo de texto, eu já mostrei isso também nos vídeos anteriores, eu coloco um Fzinho aqui na frente, dentro das aspas duplas eu abro chaves, e aqui dentro eu passo o seguinte, eu passo a variável que eu quero que ele printe. Então eu quero que ele printe isso aqui para mim, beleza? Então ele vai printar o texto que eu estou falando. Beleza, então agora vamos ver se está funcionando tudo certinho. Vou executar. Agora eu vou ficar falando com vocês aqui, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa na tela. Olha que maneiro, gente. Ó, ele já printou aqui pra gente exatamente o que eu falei. Vamos ver se ele vai fazer de novo. Printou exatamente o que eu falei. Perceba que aqui, se tiver alguma vírgula, enfim, ele não vai mostrar com vírgula, não vai mostrar ponto de interrogação, porque o nosso modelo não foi feito para isso. Ele foi feito para entender aquilo que a gente está falando. Vamos ver se ele vai entender de novo. Perceba que agora eu falei um pouquinho mais de coisas e ele trouxe exatamente o que eu falei. E olha que maneiro. Pelo fato de a gente ter indicado português aqui, ele coloca acento onde tem acento. Ele coloca C cedilha onde tem C cedilha. Então ele traz muito próximo da realidade aquilo que a gente está falando, ele traz em texto. Beleza? Agora eu vou parar aqui de falar, vou deixar ele printar de novo. Beleza, agora eu vou pausar aqui o meu código para a gente poder. Ele vai apresentar isso aqui, foi só porque eu cliquei no pause. Mas perceba, gente, que bacana que funciona isso, né? É um modelo de machine learning já previamente treinado para interpretar aquilo que a gente está falando e trazer em formato de texto. E olha como ele é muito fiel à realidade, né? Então, exatamente aquilo que eu fui falando, ele foi printando aqui pra gente. Aí vem da nossa criatividade. A gente pode criar uma assistente virtual que, conforme aquilo que a gente está falando e aquilo que ele entende, ele executa alguns comandos para a gente. Enfim, você pode criar uma assistente virtual própria com base nesses comandos, tá? Não é o propósito dessa aula, mas eu pretendo trazer alguns vídeos relacionados a isso para a gente também. Mas olha que bacana, né? Daqui a gente já pode criar várias outras coisas. Posso, no momento que eu estou falando, ele salvar isso para mim em blocos de nota, em Words, em arquivos do Excel, salvar isso para a gente mandar para alguém. Então, ele já salva todos esses dados e aquilo que a gente está falando em tempo real. Muito massa, né? Beleza, gente? Então a gente já viu que funcionou aqui. Agora eu vou fazer um pequeno ajuste. Percebe que quando eu estou falando aqui, ó, ele traz um e ele já printa aqui embaixo, fica muito próximo. A gente não sabe se foi na mesma frase, se não foi. Vou colocar aqui no finalzinho, barra invertida N. Para quando ele executar isso aqui, ele quebrar mais uma linha para a gente, para ficar um espaço entre a primeira coisa que eu falei e a segunda coisa que eu falei. Beleza? Então eu vou executar aqui de novo. Vamos lá, vamos ver se agora está funcionando.
Beleza, pessoal, vamos ver se está funcionando. 1, 2, 3. Legal, a gente viu que ele printou certinho. Vamos ver se a próxima frase ele vai trazer na próxima linha. Perceba que ele dá um delay, tá, pessoal? Ele dá um delay em alguns segundos ali. Mas olha que bacana, ele já quebrou uma linha aqui pra gente e já trouxe aqui embaixo. Então eu sei que entre essa frase e essa frase teve um intervalo aqui de 0.3 que eu fui falando. Ele já reconheceu exatamente aquilo que a gente disse. Eu acho muito bacana isso aqui, porque daí abre um leque de possibilidades gigantescas para a gente construir. E perceba que o código é relativamente simples. 10, 20, 30 linhas de código você consegue construir um assistente virtual para auxiliar no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui, fora esse da quebra de linha. A gente vai tratar os erros, tá? Como que funciona isso no Python? Existem várias formas, tá? Mas a forma mais rápida, assim, que pelo menos eu utilizo no dia a dia e talvez possa te auxiliar também, a gente vai colocar aqui o seguinte. Por que se tratar os erros? Porque pode acontecer que você fale alguma coisa muito rápido e o código não consiga interpretar aquilo que você está falando, tá? Então, dependendo da forma como você fala, o sistema não consiga entender, então ele vai apresentar um erro na tela e você não vai saber se é o seu código que está errado ou se foi você que disse alguma coisa errada, beleza? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou pedir para ele fazer um try. Esse try, deixa eu arrumar aqui. Esse try significa o quê? Ele vai tentar executar esse bloco de código. Então, se ele tentar executar esse bloco de código aqui para a gente, apresentar algum erro por algum motivo, a gente vai chamar except, né? Se apresentar algum erro, dentro da biblioteca do Speech Recognition já existe uma função para tratar isso. Então a gente vai chamar ela aqui, sr unknown. Então, ó, valor de erro desconhecido, s, erro, né? Error. O que eu quero que ele faça aqui? Vou pedir para ele printar para a gente que aconteceu algum erro. Então, print, lembra para chamar a variável dentro de um print, um campo de texto, abre e fecha. Eu vou escrever aqui error, dois pontos, error. Ou seja, aqui dentro eu passei essa variável aqui. Então, aqui eu vou chamar de erro só. Erro, e aqui dentro, se apresentar algum erro, ele vai printar para a gente qual foi o erro que aconteceu. Beleza? Mas isso é algo bem difícil de acontecer, mas se acontecer, você pelo menos já sabe como lidar com isso. Beleza? Então você pode colocar aqui print e o erro que deu. E eu vou chamar novamente o meu recognizer para ele executar o meu bloco de código. Então ele vai apresentar o erro que deu e vai executar novamente essa parte do código aqui. Então ele vai voltar para cá, vai instanciar o recognizer novamente. Então vou chamar ele aqui de novo e vou colocar um continue. Então vou chamar, ele vai tentar fazer isso aqui. Se apresentar algum erro, ele vai printar o erro para mim, vai chamar o recognizer de novo e vai continuar o código. E assim por diante, tá? Então pelo menos para você entender o que está acontecendo se caso apresentar algum erro, beleza? Tem mais uma coisa legal que dá para a gente incrementar aqui no nosso código perceba que quando eu executo aqui, eu vou falando e ele vai printar na tela para mim. Vou falar de novo e ele vai printar na tela para mim. Beleza? Só que agora se eu quero que ele pare de funcionar, eu tenho que vir aqui e clicar no pause. Só que se a gente fizer um comando aqui que, no momento que eu falar uma palavra, ele entenda que é para parar o código e parar de executar. Vamos fazer isso só para ver se funciona? Então bora lá. Então como que ele vai saber o que eu estou falando? O que eu estou falando está dentro da variável texto, certo? Então ele vai printar aqui para mim o texto que eu estou falando. Agora vamos criar um comando aqui. Quando eu falar para ele executar, ele pare de executar o meu código, beleza? Ele entenda que eu quero finalizar o meu script aqui. Como que a gente faz isso? Tenho aqui dentro, armazenado dentro da variável texto, o que eu disse, beleza? Então vou chamar aqui, ó, sair do código. Ou melhor, encerrar loop. Então, se a minha variável texto for igual sair, ou chamar de sair, perceba que aqui está tudo em letras minúsculas, porque aqui dentro eu chamei a função lower, tá? Mas aqui, é por isso que eu recomendo que você faça isso até para você conseguir indicar comandos na sequência, beleza? Então, vou colocar aqui dentro a palavra sair. Então, se a minha variável texto for igual a sair, o que eu quero que ele faça? Eu quero que
ele finaliza o meu código. E como que a gente faz isso? Vou pedir para ele printar aqui na tela, ó, finalizando, melhor, saindo. E por fim, eu quero que ele interrompa meu código. Como que a gente faz isso? Break. Então, a minha função break vai interromper o meu código e parar de executar, para eu não precisar vir aqui e clicar no pause novamente. Vamos testar agora, ver se está tudo funcionando certinho? Então, bora lá. Executei o meu código, vou falar algumas coisas para vocês e ver se ele está printando certinho. Beleza, ele printou certinho, legal. Vamos esperar ele printar novamente. Agora eu vou pedir para ele sair depois. Sair. Viu que massa? Ó, falei sair, então ele printou aquilo que eu falei dentro dessa função sair e escreveu aqui, ó, saindo porque eu falei sair. Legal? Então ele entendeu que quando eu falar sair, e aqui dentro você pode colocar outros comandos, tá? Ele vai executar na sequência aquele bloco de código. Então ele executou, ó, saindo e deu um break, ou seja, interrompeu a minha linha de código. Beleza, gente? Então beleza, pessoal, eu falei que esse vídeo seria um vídeo um pouco mais curto, a ideia era ser bem prático aqui para você entender a lógica e ver como é simples a gente criar um assistente, entre aspas, um assistente virtual utilizando as funcionalidades do Python e ver o quanto isso amplia as nossas possibilidades daquilo que a gente pode criar, beleza? Então vocês conseguiram executar, eu espero que tenha dado tudo certo. Se apresentou algum erro que a gente não viu nessa aula, se apresentou algum erro para você que a gente não conseguiu abordar aqui, deixa nos comentários para que eu possa dar esse suporte e te ajudar também. Mas eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e que isso de alguma forma você possa implementar e te ajudar nas suas atividades aí também. E se, claro, você quer que traga aqui mais alguns vídeos relacionados a reconhecimento de voz, reconhecimento facial, enfim, deixa nos comentários para que eu possa elaborar um material e trazer isso para vocês, beleza, gente? Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu feedback aqui embaixo que é muito importante para mim e eu vou deixar todo o material da aula na descrição para que você possa acessar e isso colabore e possa te ajudar aí durante os seus estudos. Beleza, gente? Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.